Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero aproveitar que a gente passou, recentemente pela Semana Santa e dar uma indicação de leitura para você entender o que é a Semana Santa. Tanta gente fala, tanta gente comenta, a gente vive isso desde o tempo da infância, já que nós fomos criados numa cultura judaico-cristã. Então é interessante a gente ver esse lado histórico. E o Justo Gonçalves, um grande historiador cristão, ele traz um estudo histórico sobre a Semana Santa, origens e significado, uma publicação da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Se você quiser adquirir esse material, na descrição do vídeo eu deixei o link para você comprar, e também comprando pelos nossos links, você ajuda o nosso canal. Deixa o seu like, se inscreva e vamos de review. É uma obra muito linda, muito importante, um acabamento muito bom. Olha só que capa linda, Uma capa de extrema qualidade, bem ilustrada aqui com a cruz, Cruz de Cristo. A gente tem duas folhas de rosto, ficha catalográfica e o sumário, Esse material ele foi dividido em exatamente 3 partes, Então na primeira parte vai trabalhar as origens da Semana Santa, desde os tempos aí bíblicos, passando pelos primeiros séculos. E também a gente tem entre a semana e o ano, Porque a gente tem a Semana Santa, mas a gente tem também essa discussão com relação a como isso surgiu, já que se tornou uma festa anual, A segunda parte, vai trabalhar as práticas da Semana Santa, Tem aqui um pouquinho do que acontece anteriormente à Semana Santa e como isso foi organizado ao longo da história. E a terceira parte, textos na história que trazem explicações também sobre a Semana Santa, além de um epílogo, que é uma palavra final que traz assim uma parte pastoral. Abreviaturas nessa página. E aí a gente já entra no primeiro capítulo. Claro que cada capítulo está integrado nas partes, Então a gente tem no total 8 capítulos. E essa primeira parte é o primeiro capítulo que traz a razão e o objetivo desse livro. É um material muito bem organizado pela CPAD. E o detalhe, que o Justo Gonçalves, ele é um historiador cristão. E como historiador cristão, ele vai focar na história bíblica, na história do cristianismo aliado à Bíblia, que é a palavra de Deus. Então aqui ele mostra o objetivo de estudar esse livro, de conhecer a história da Semana Santa, como isso se desenvolveu. E aí ele entra aqui na primeira parte, olha só, cada parte, tem uma ilustração, então um material muito bem organizado, olha só, o capítulo 2 bem sinalizado aqui, mostrando que está iniciando o novo capítulo, e ele vai explicar um pouquinho sobre a Páscoa, e eu gostei, porque de cara ele traz a origem da Páscoa como uma festa judaica, Então ele traz um estudo histórico dentro das Escrituras, como surgiu a Páscoa, enfim, antes dele entrar na Páscoa no Novo Testamento. Então ele vai no Antigo Testamento, depois ele entra no Novo Testamento, mas ele cita aqui passagens bíblicas lá de Levítico, enfim, como era celebrada a Páscoa pelos judeus, até chegar nos tempos de Jesus também. E aí ele entra no capítulo 3, debates a respeito da data, a questão da data, Então ele começa aqui no século I, trabalha no século II, explica o porquê que todo ano é comemorado em datas diferentes, Então ele explica um pouquinho isso, que é a questão dos calendários, Enfim, olha só, século IV. Então ele é bem didático, ele é bem cronológico, ele é bem organizado. Então aqui você percebe, o espaçamento das páginas é muito bem organizado, Então aqui é o material do livro, e sempre quando ele faz citações, ele coloca dentro desse, como se fosse aqui um apêndice, Número da página aqui no rodapé. Capítulo 4, entre a semana e o ano. Então ele vai trazer um pouquinho essa explicação, sobre ligando a origem, inclusive, do domingo. Ele traz um pouquinho aqui o calendário semanal e a semana ao ano.
Capítulo 5, o ciclo pascual. Então ele explica também nesse capítulo. Os capítulos são bem curtinhos, mas são bem explicativos, né? Olha só. Assim como a celebração semanal levou um ciclo em que havia dias de jejum, então ele explica também essa questão, né? Que havia uma preparação que hoje talvez até se perdeu. Vários dias dessa mesma Semana Santa chegaram a ter sentidos específicos, principalmente na imitação que se fazia cada semana, mas esse é um assunto ao qual voltaremos mais adiante, tal. Então ele mostra aqui o Pentecostes, e ele vai mostrar a questão do surgimento da quaresma, né? Nesse capítulo ele explica um pouquinho, olha só, contudo a quaresma também teve outra origem, como já destacamos, quando a igreja foi crescendo entre os gentios, fez-se necessário instituir um período de preparação para o batismo, tá vendo? Então assim surgiu o período da quaresma, que também na igreja católica foi um pouco distorcido, né, ao longo dos anos. Mas ele explica também como isso surgiu, né? Olha só, apesar de que desde então se fala reiteradamente de um período de 40 dias, por algum tempo persistiam as divergências a respeito tanto do modo de contar esses dias, quanto das observações que então deviam ser respeitadas, particularmente o jejum. Já no fim do século IV, a peregrina Egéria dá a entender que em Jerusalém o período especial de preparação para o domingo de ressurreição durava 8 domingos para serem dias festivos, tá vendo? Então tem toda uma explicação aqui de como foi essa organização. A segunda parte traz as práticas da Semana Santa, né? Como eram os primeiros dias da semana. Então tinha o domingo de Ramos, que antecedia o domingo da Páscoa, que é a entrega do símbolo, né? O ramo ali como um símbolo. A Igreja Católica, ela tem a festividade assim, né? Então aqui explica de onde surgiu isso, né? Então tem todo um desenvolvimento histórico sobre isso. Gente, é muito interessante ler sobre isso, ler sobre essa parte, né? Que são os primeiros dias, como era o segundo dia. Então tem muita coisa aqui que envolve, né? Até mesmo a questão do batismo que acontecia na igreja, que às vezes acontecia no domingo de Páscoa. Então tem aqui o caminho da sexta-feira, o que acontecia nessa época, né? O grande tríduo, então hoje em dia ainda se emprega em relação a qualquer atividade ou programa que dure 3 dias. Então é o tríduo, sexta, sábado e domingo. Então começa aqui a sexta-feira santa. Então o que se fazia em todas as sextas-feiras, fazia-se com maior vigor na sexta-feira santa. O que se fazia em todas as sextas-feiras, fazia com maior vigor na sexta-feira santa. Como vimos, por essa razão que a controvérsia quanto ao dia em que a ressurreição devia ser celebrada era tão importante, pois se não tivesse claro, haveria aqueles que estariam em jejum ainda relembrando a paixão, enquanto outros estariam celebrando a ressurreição. Então era tudo muito organizado. Gente, vale a pena você se aprofundar nesse estudo. Então tem aqui o sábado santo, o que era feito no sábado, e aí um capítulo específico, capítulo 8, sobre o domingo da ressurreição. E aí o porquê, o domingo da ressurreição, no caso da Páscoa, né, simboliza aí, a Páscoa simboliza essa ressurreição de Cristo. Ele explica tudo direitinho. Então o capítulo 8, a terceira parte, traz textos, né, tem uma introdução, e aí são citações de pessoas que viveram nos primeiros séculos da igreja, falando um pouquinho sobre a Semana Santa, sobre a Páscoa. Tem aqui o Melitão de Sardes, né, que é o primeiro, tem o Cirilo de Jerusalém, também faz citações. Então isso aqui é uma parte histórica, tá, pessoal? Mostrando como era a Páscoa, como era celebrada, como era a Semana Santa. Tem aqui o Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, que também o autor, né, o Justo Gonçalves, traz aqui citações dele. Tem Leão Grande, que foi um bispo de Roma no século V, também tem aqui citações dele. São citações muito interessantes que nós devemos ler com bastante atenção. Ele finaliza com um epílogo, trazendo uma palavra final que estimula renovações. Então vimos como essa semana foi evoluindo de um lado a partir das observâncias semanais e de outro da Páscoa hebraica. Tratamos sobre divergências práticas na antiguidade, algumas mais aceitáveis do que outras. Então ele explica as divergências que havia na questão das celebrações, mas ele também mostra o que todas elas traziam de igual, tá bom? Então ele explica, de certo modo, tudo que acabamos de dizer é uma forma de refletir as palavras de Agostinho citadas anteriormente neste livro, no sentido de que o que fazemos no culto é reviver de alguma maneira aqueles acontecimentos únicos na vida do povo de Deus.
Dessa forma, temos que voltar a viver no culto, a saída do povo da escravidão no Egito, seja seu exílio na Babilônia, suas esperanças messiânicas, assim como a vida e todos os ensinamentos do nosso Senhor, principalmente na semana da Paixão, tá bom? Então esse é o Justo Gonçalves, é um historiador e teólogo que escreveu mais de 150 livros. Ele é cubano, de linha metodista, tá bom? Então, Semana Santa, Origens e Significados, Justo Gonçalves, é a nossa indicação e o review de hoje aqui no nosso canal. Se você quiser adquiri-lo, na descrição do vídeo tem um link, caso você queira comprá-lo. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.